Estamos realizando na noite de hoje audiência pública, objetivando ampliar discussão e permitir que a comunidade brusquense possa efetivamente expor seus pensamentos, esclarecer suas dúvidas e apresentar sugestões sobre o tema que envolve o projeto de lei que tramita nas comissões desta Casa, que versa sobre desafetação de áreas públicas de uso comum do povo e autoriza a doação ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal. Cidadão, cidadã brusquense, que comparece hoje em grande quantidade aqui na nossa Casa Legislativa, que realmente representa a Casa do Povo, a casa de vocês, e que vocês, com certeza, possam nos ajudar a esta Casa Legislativa, a cada vereador que aqui está, para poder fazer a sua escolha para o futuro melhor de vocês e de nossa cidade. Gostaria de cumprimentar também a imprensa que se faz aqui presente, que vocês são muito importantes, principalmente para levar ao conhecimento do público, e talvez se não fosse a imprensa, boa parte das pessoas que aqui estão sequer saberiam do que está acontecendo hoje aqui na casa. Então o nosso meio de comunicação hoje é muito importante na cidade, para que vocês também possam comparecer aqui. Aos representantes, principalmente dos 4 loteamentos envolvidos nesse projeto, os loteamentos EMA 2, loteamentos Colinas, loteamento Vilk e o loteamento Bromélias, que estão envolvidos aqui também nesse projeto. E a todo cidadão e cidadã que aqui está presente hoje, eu dou meu boa noite. Bem-vindos à nossa casa. Como o presidente acabou de fazer a leitura, no final do ano passado, entrou nesta casa este projeto de lei que realmente trouxe muita preocupação a todos os legisladores, a todos os vereadores, porque realmente mexe com a vida das pessoas, com o dia a dia das pessoas, com o cotidiano das pessoas. Seja pela construção nos locais aos quais foram escolhidos, das pessoas que lá já residem, seja por aquelas pessoas que estão aguardando também construções nesse sentido, para poderem também ter a sua casa própria, ter a sua moradia. Então vejam que não é um projeto qualquer, não é um projeto simples que nós estamos aqui discutindo. É um projeto que mexe muito com a vida das pessoas, com a vida da comunidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande de discutir, de trazer os pontos de vista, principalmente da comunidade em geral, para que nós possamos, com muita sabedoria, com muita confiança, poder depositar os nossos votos, favoráveis ou contrários a este projeto, para que, no futuro, nós não venhamos a ter que modificar novamente tudo aquilo que está aqui nesse projeto. Então, quando chegou esse projeto, eu era o presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Cabia a mim dar o andamento a este projeto. Eu conversei com os membros da comissão e, por maioria, não foi por totalidade, sim por maioria dos membros da comissão, nós, como último ato daquela comissão que lá estava, nós solicitamos a esta casa que fosse realizado esta audiência pública hoje, para que nós possamos ouvir vocês, para que nós possamos ouvir a população em geral, para saber realmente qual é o pensamento das pessoas. O motivo maior que nos levou a solicitar essa audiência pública foi justamente saber se a população, se a sociedade, se as pessoas que estarão envolvidas diretamente com este projeto sabiam do seu conteúdo, sabiam o que estava acontecendo. Como nós não obtivemos, na época, uma resposta definitiva do Poder Executivo, da Prefeitura,
se realmente eles teriam ido nos bairros, nos loteamentos, nos líderes de comunidade, para apresentar esses projetos. Nós solicitamos então essa audiência pública, que é um momento que nós possamos esclarecer as pessoas, apresentar às pessoas tudo aquilo que está aqui nesse projeto. Porque muitas vezes nós ouvimos que o vereador representa a sociedade, mas a sociedade não se vê representada por aquele vereador, porque o vereador não foi conversar com a comunidade. Porque a Casa Legislativa não abriu as portas para a comunidade participar da discussão efetiva dos projetos de lei que aqui nesta casa nós viemos a discutir. Como proponente dessa audiência pública, através deste vereador Jean Pirola e através do vereador, agora presidente da casa, Roberto Prudêncio, nós convidamos uma série de entidades, nós convidamos os líderes das associações de moradores dos bairros aos quais estão envolvidos diretamente neste projeto. E, claro, convidamos toda a comunidade para que possa apresentar os seus argumentos, os seus pontos de vista, para que a Casa Legislativa possa decidir, aí sim, representando cada um de vocês que aqui está hoje. Sem vocês aqui hoje, essa audiência pública seria pobre. Essa audiência pública não valeria de nada. E eu fico muito feliz, muito contente e gratificado por ver hoje o plenário lotado como está e o envolvimento da sociedade na discussão de um projeto tão importante quanto este aqui que aportou a nossa casa. Assim como nós também esperamos, senhor presidente, que a nossa próxima audiência pública também possamos contar com o comparecimento em massa da nossa sociedade para discutir os rumos e o futuro da nossa cidade. Então, o projeto escrito no papel, ele é simples, na verdade, mas o objeto ao qual está sendo discutido, aquilo que está transcrito, é um pouco mais dificultoso para o entendimento. Então, o projeto de lei número 158/2014, ele trata justamente, dispõe sobre a desafetação de áreas públicas de uso comum do povo e autoriza sua doação ao Fundo a Arrendamento Residencial FAR, representado pela Caixa Econômica Federal e da outras providências. São 4 artigos que estabelecem justamente o quê? O que vem a ser a desafetação? Vem a ser justamente a autorização do Legislativo para que o Executivo possa pegar uma área pública de uso comum, que é o objeto aqui desse projeto, áreas públicas, inclusive aqui também nós estamos diante de áreas verdes, aos quais o Legislativo autorizando o município pode fazer a doação dessa área para que a Caixa Econômica faça a construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, nível 1, nesses 4 loteamentos que hoje participam deste projeto. Os loteamentos, então, para que a gente possa definir e iniciar a nossa audiência, o artigo 1 fala, fica desafetado os bens de uso comum do povo, passando a integrar o rol dos bens dominiais do município, as áreas a seguir descritas. Eu não vou ler todas, porque é um pouco extenso, mas a área 1 é o imóvel localizado no residencial Vilque, com 2.657 metros quadrados. O imóvel 2 é no loteamento Parque Residencial Jardim das Bromélias 3, com 1.264 metros quadrados. O imóvel 3 é no loteamento Jardim das Colinas, com 8.721 metros quadrados. E o imóvel 4 é localizado no loteamento EMA 2, com 19.135 metros quadrados, que o município está solicitando autorização a esta casa para poder, nestas áreas estabelecidas, repassar à Caixa Econômica para poder fazer a construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Então, dando abertura, senhor presidente, a esta audiência pública, e já na certeza de que o povo que aqui está veio justamente para trazer a sua opinião, eu devolvo a palavra a essa presidência para que possa conduzir os trabalhos e que realmente nós possamos aqui hoje
discutir o projeto em si e aquilo que ele vai trazer de benefício ou não para as pessoas que estão envolvidas diretamente a esse projeto. Uma boa noite a todas, a todos e a todos e uma boa audiência pública. Como o nosso vereador Pirola já falou, a audiência pública hoje é para esclarecer dúvidas acerca de uma das ações do nosso Plano Municipal de Habitação. Plano esse que prevê, entre tantas outras ações, como regulação fundiária e outros programas, a construção de novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. A intenção do governo e o que nós temos disponível hoje, junto à Caixa Econômica Federal, são 1.000 novas moradias aqui para a cidade de Brusque. E, com isso, o papel do município, a contrapartida do município é a doação de terrenos para que essas moradias possam ser construídas. E essa doação ela é feita ao FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, e para que a gente possa fazer essa doação e construir mais 1.000 novas unidades habitacionais da cidade, nós precisamos que os vereadores aprovem o projeto de lei que está aqui na Câmara de Vereadores desde o final do ano passado, para que, de fato, a gente possa iniciar as construções. Então, o debate hoje aqui é pela aprovação do projeto de lei que prevê, então, a doação dos terrenos em que nós listamos aqui para vocês e que o Pirola já apresentou, para que a gente possa construir habitação popular na cidade. Eu vou apresentar alguns dados. Então, aqui a gente trouxe alguns dados para vocês do primeiro programa que nós fizemos, que foi o primeiro mandato do prefeito Paulo Êcio Farinha. Então, nós construímos 1.019 unidades, elas estão distribuídas entre o Residencial Minha Casa Minha Vida, o Sesc Centenário, Imigrantes de Kausdorf, moradias adquiridas com o Ministério da Integração, parcerias com o Consulado da Arábia, com o Instituto Ressoar, com o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e também com o SESC, totalizando 1.019 moradias e beneficiando cerca de 4.076 pessoas na cidade. Aqui é a origem dessas famílias que já foram contempladas. Então, de Santa Catarina, 473, sendo 147 naturais de Brusque, as demais conforme nossos critérios da habitação com residência fixa na cidade com mais de 2 anos, do Paraná, 263 famílias, do Rio Grande do Sul, 97, de São Paulo, 63, e da Bahia, 46, e somando os demais estados, 77. A demanda por habitação hoje. Hoje nós temos um cadastro em torno de 7.000 famílias que possuem cadastro na habitação. Então, dessas 7.000 famílias, nós temos, de Santa Catarina, 2.579 famílias, naturais de Brusque, 806, do Paraná, 1.922, da Bahia, 614, do Rio Grande do Sul, 553, de São Paulo, 516. 36% dos cadastros representam famílias que são aqui do Estado, e também famílias que já residem, fora as que são naturais da cidade, famílias que já residem na cidade, algumas há mais de 16 anos, outras há mais de 10 anos, e algumas de 2 anos até 5 anos. Aqui as áreas, eu não vou entrar em detalhamento da área, até porque o Pirola já apresentou a metragem das áreas e apresentou quais são as áreas, mas as áreas em que a gente está solicitando a desafetação é o do loteamento Bromélia. Aqui do loteamento Bromélia, a intenção é a construção de um edifício de 4 andares com 7 apartamentos, então ali serão apenas 28 apartamentos. Esse terreno que a gente apresentou aqui, nós fizemos uma alteração no loteamento, então ela não a área que foi apresentada o lote
a área que era uma área, agora nós estamos aqui trazendo para vocês, neste mesmo loteamento, a área era na rua 700, o que eu estou trazendo para vocês aqui agora, que depois vai ser protocolado aqui na Câmara, é a alteração desse lote, que não é mais na rua 700, é na rua 300, que é a área E da rua 300, mas possui a mesma metragem e com as mesmas características desse que a gente está colocando aqui. O que nós já temos lá no Jardim das Bromélias de infraestrutura para atender esse loteamento? O Pró-Infância do Rio Branco, em construção, com a implantação do Centro de Educação Infantil, um espaço alugado até a conclusão da construção. A unidade de saúde implantada em imóvel alugado e, em breve, iniciada a construção de uma unidade própria, até março sai a ordem de serviço, em fase de projeto a construção de uma quadra poliesportiva coberta no terreno da Escola do Rio Branco. Aqui, pode passar. Aqui tem um mapa da área. Esse mapa da área, nós temos ali as áreas que estão em verde, todas essas áreas são áreas públicas, e o que nós estamos utilizando é apenas aquele terreno que está em amarelo, que é a área em que a gente está propondo aqui a construção de moradias. Pode passar. A outra área é no EMA 2. No EMA 2, a intenção são 12 edifícios de 4 andares, então, totalizando 336 unidades. Ali está previsto já a unidade de saúde em construção, com a conclusão prevista agora para julho desse ano, a repavimentação da rua Itajaí, com a construção de passeios públicos acessíveis, a ordem de serviço já está assinada, a alocação de um espaço para abrigar o Centro de Educação Infantil, que já está em fase de adequação, então, a partir de março, a pavimentação asfáltica de diversas vias do loteamento e a instalação de ATI. Aqui no EMA 2 é importante a gente dizer que esses 12 edifícios eles não serão um único condomínio, a intenção é que a gente faça vários condomínios, então elas serão divididas, elas não serão um único espaço de construção dessas unidades. Pode passar? Nessa área, da mesma forma, então, a gente tem ali... tem a área que está em azul, a área que está em verde, a área amarela. Então, de toda a área pública que nós temos lá, nós estamos utilizando a área amarela. Então, a área verde ali, ela ainda permanece como uma área pública disponível para outras ações lá no loteamento. No Jardim das Colinas, 5 edifícios, totalizando 140 unidades. Hoje, nós temos a duplicação do trecho municipal da rodovia Antônio Raio já iniciada e a pavimentação de diversas vias também no loteamento. De toda a área que nós temos disponível lá, o que nós estamos utilizando é aquela área amarela, que representa uma parte de toda a área pública existente. No loteamento Vilque, são 2 edifícios, totalizando 56 unidades, e lá nós temos o Centro Municipal de Educação Infantil Laura Catani. Nós temos uma nova unidade de saúde do Paquetá, nós teremos a reforma e ampliação da escola do Paquetá, que já está em andamento, o complexo de esporte e lazer do Paquetá, obras do PAC Macro-Drenagem na Bacia de Águas Claras e Paquetá e a Praça Mateus Borges. Da mesma forma, o mapa apresenta para a gente, então, da área que nós temos ali, a destinação ainda da área verde, da área pública que permanece nesse espaço. Então, o que nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores até esse momento é a construção de 560 unidades para atender, então, esse público. Então, gente, o que eu quero colocar para vocês também, com base nesses dados que a gente levantou, é que nós temos a moradia, ele é um direito constitucional. E com esse direito constitucional, hoje, pelo que eu apresentei para vocês, nós temos aí em torno de 7.000 famílias que estão no cadastro da Prefeitura e em torno de 5.000 dessas famílias estão, pela autodeclaração delas, elas estão dentro dos critérios que foram estabelecidos pelo Conselho Municipal de Habitação e pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Então, gente, com esses 7.000 cadastros, hoje nós temos um problema social na cidade, que é garantir moradia para todas essas famílias. Esse problema social, ele, como outras questões que são tratadas e é de responsabilidade do poder público, nesse caso municipal, que é buscar alternativas para a solução dos problemas da nossa cidade. E a alternativa para a solução dessa questão da habitação uma dessas ações, é esse projeto de lei que está aqui na Câmara de Vereadores. E o Minha Casa Minha Vida 1, como eu já falei para vocês, nós construímos 656 unidades.
E aqui eu quero apresentar para vocês um pouco do contraditório do que se fala dos residenciais que foram construídos, a exemplo do Jardim Sesc Centenário e do residencial Minha Casa Minha Vida, aonde o que foi gerado para essas famílias foi dignidade, o que nós conseguimos trazer para essas famílias foi uma maior qualidade de vida, ao contrário de que muitos falam e acabam falando na maior parte do tempo por desconhecerem as famílias que trabalham lá e desconhecerem a dinâmica dos residenciais. E essa dignidade, ela veio junto de várias ações. Quando essas famílias pagavam aluguel, elas pagavam em torno de 700 a 800 reais entre o aluguel, água, luz, gás e outros gastos. Com a Minha Casa Minha Vida, elas passaram o gasto delas com a moradia, diminuiu para metade do valor. Então, em torno de 400 reais é o que se paga hoje de prestação do Minha Casa Minha Vida e de gás, água e outros gastos que o condomínio tem. Isso, gente, essa diferença para alguns de nós aqui pode não representar muita coisa, mas para essas famílias que estão no residencial, ela representa comida na mesa, ela representa, no final do mês, poder ir ao supermercado e fazer uma compra muito melhor do que elas faziam e poder sustentar todas as suas famílias. Então, gente, olha só, nós podemos dizer aqui, eu quero perguntar aqui para todos, né, quem aqui tem moradia e que tem renda superior a R$ 1.600, se não teve dificuldade para construir, para adquirir a sua moradia? Com certeza tivemos. Então, para essas famílias que têm renda até R$ 1.600, vocês imaginem como a dificuldade delas é maior. Então, elas precisam de ações como essa para trazer dignidade para essas famílias. Então, gente, eu peço aqui, como o meu tempo está acabando, eu peço aqui que o que se leva em consideração aqui por todos os vereadores, que a gente pense em cada uma dessas famílias que está no cadastro, que a gente não seja levado por motivações políticas partidárias aqui nesse momento e que a gente consiga fazer com que essas famílias possam ter o seu lar. Muito provável, essas construções não serão entregues por esse governo, porque pelo tempo em que a gente tem de experiência de construções, essas construções provavelmente serão entregues num próximo governo, do qual qualquer um de nós aqui pode ser o prefeito e poderá estar entregando. Então, eu peço aqui que cada um dos vereadores se coloque no lugar de cada uma dessas famílias que está nesse cadastro, que se coloque no lugar de cada mãe, de cada pai, de cada criança que precisa de um espaço para viver, que merece um espaço digno e que vê no programa Minha Casa Minha Vida e nessa ação a sua única alternativa, a única alternativa viável de ela adquirir um seu lar, um lar que ela possa se chamar de seu. Encerrando a minha fala, eu quero dizer também que a aprovação desse projeto, caso esse projeto não seja aprovado, o programa Minha Casa Minha Vida se tornará muito difícil de ser viabilizado. Então, isso quer dizer, a Câmara de Vereadores não aprovando esse projeto, dificilmente nós conseguiremos atender as 1.000 unidades habitacionais que hoje o Brusque tem disponível. E, para encerrar, eu quero trazer aqui para vocês 2 versículos bíblicos, que falam o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, está errado. E Deus é poderoso para fazer que a graça lhe seja apresentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, eu quero encerrar a minha fala pedindo que a gente possa fazer o bem, que a gente possa espalhar o bem e que a gente possa fazer justiça àqueles que mais necessitam, e, nesse caso, as famílias que merecem ter um lar, e o Minha Casa Minha Vida é essa alternativa. Obrigado, secretária. Obrigada. Essa presidência acaba de receber um abaixo-assinado contendo 284 assinaturas do bairro EMA 2. Manifestamos contra o projeto de lei número 158/2014, que desafeta a área pública de uso comum. Está registrado aqui o abaixo-assinado e vai ser anexado ao projeto.
Nós vamos passar a palavra agora aos inscritos. Nós temos primeiro inscrito. Nós vamos dar 2 minutos para cada um. São vários inscritos aqui para todos poderem se manifestar. Me parece que a senhora secretária veio representar o atual governo, porém um pouco desinformada, talvez. Não quero abordar o aspecto jurídico dessa situação, mas sim fatos. Acredita-se uma verdade apresentada pela secretária, sou um cidadão representando a mim mesmo, e por acaso a secretária pediu para a prefeitura realizar o impacto social nesses locais que essas obras poderiam causar para a comunidade local. Acredito eu que não, pelo menos não tornou público, eu desconheço. Outro fato também é a parte de criminalidade que ocorre nas mediações. Alguém me conhece, sabe que eu tenho essas informações. Então, muitos furtos, muito tráfico, tem pessoas do bem, concordo, mas isso traz também muita coisa ruim. Acredito eu que não basta só construir. Se nós somente construir, acontece que nem os escravos antigamente, né? Eles ganharam euforia e cada um por si. Acontece o quê? Hoje temos favelas. Trata-se de uma construção de uma favela horizontal, porque muitas vezes, dá licença, depois a senhora fala. Aí, senhores, o que acontece? O que acontece? Por favor, eu peço que deixe o orador falar. Todos os inscritos terão direito de 2 minutos. Eu vou acrescer 30 segundos do seu tempo. E, por favor, deixe o orador terminar o seu pensamento. Nem contra, nem a favor. Vamos permanecer em silêncio. Muito obrigado. Obrigado. Então, o que acontece? Essa situação, semelhante ao atual governo da União, está indo pelo mesmo caminho, pelas mesmas políticas sociais. Na urna, a gente teve uma resposta bem clara do que aconteceu. Esse governo aqui está indo pelo mesmo caminho. Como antigamente queriam fazer o bem, e acabaram gerando um mal muito grande, que é a favela. Simplesmente deram algo bom e criou-se a favela que a gente conhece. Por quê? A prefeitura, o Estado, a União, não está presente, prestando devido apoio para essas pessoas. Primeiro, cuide-se do que tem, para depois se criar mais. Senhoras e senhores vereadores, referente projeto de lei 158/2014, esse projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, induvidosamente, não pode ser aprovado, sob pena de prejudicar não só os moradores das áreas atingidas, mas também toda a população brusquense. O objetivo do projeto de lei referenciado é exatamente o de desafetar áreas públicas de uso comunitário do residencial Vilk, do Parque Residencial Jardim das Bromélias 3, do Jardim das Colinas e do Jardim Dona Ema 2, para nelas edificar, certamente, edifícios de apartamentos populares do plano Minha Casa Minha Vida. Ora, tirar das aludidas comunidades o pouco do verde que ainda resta e alguma área de lazer para seu deleite, é retirar-lhes o sagrado direito de respirar com um pouco mais de saúde física e ambiental, inclusive da população brusquense como um todo. A prevalecer tamanho absurdo, em futuro bem próximo, Brusque será uma cidade sem vida, pois não terá condições de respirar com um mínimo de ar puro. A propósito, a Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que é do parcelamento urbano, prevê, artigo 4º, os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Primeiro,
as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público. Parágrafo 2º. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. A Constituição Federal de 1988 preceitua, artigo 182, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Obrigado. Terminou seu tempo. Obrigado, doutor. Não, mas eu queria encerrar. Certo. 10 segundos para encerrar. A senhora secretária excedeu em 10 minutos. Eu peço 1 minuto. Toda a população vai ter 2 minutos. A gente vai procurar manter o tempo, senão nós vamos nos alongarmos. Presidente, senhor Por presidente, favor, doutor. quando eu me inscrevi, me recebi a orientação de 3 minutos. Então, eu gostaria que fosse mantida a palavra da orientação que eu Ok, vai. Ok. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Aí, em seguida, para não ser mais demorado, eu trato da lei do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, que está aqui transcritos os artigos pertinentes. Eu vou resumir o final dizendo, com a ausência de tais requisitos, o projeto de lei aqui focado é de ser integralmente rejeitado em favor do bem-estar no que se refere à saúde, ao lazer, ao meio ambiente e à convivência comum das comunidades atingidas, diretamente, e a toda a população brusquense. Em resumo, era o que eu tinha para colocar oralmente, mas, ao mesmo tempo, requeiro... Obrigado, doutor. Obrigado. Passamos a palavra agora. Obrigado, doutor. Meu nome é Renato, eu sou morador do bairro do Cedrinho e vim até aqui porque, assim, ó, eu não sou contra a construção desses conjuntos habitacionais. Porém, o que eu questiono é a falta de planejamento na construção. Por que eu posso falar isso? Eu moro no Cedrinho, moro numa rua ao lado do Imigrantes de Kardorf, que já é o Minha Casa Minha Vida, faixa 2. E o que aconteceu? A falta de planejamento fez que colocassem o esgoto que sai desse condomínio na frente da minha casa, no ribeirão que passa na frente da minha casa. E isso foi um assunto polêmico, esse foi um assunto que teve vereadores que acompanharam, a imprensa, inclusive na televisão, corria atrás para quê? Para que isso pudesse ser resolvido, mas foi um sufoco. Então, o que acontece? Quer se resolver um problema de habitação, mas cria um outro problema com quem já mora lá. Por quê? Não é feito um planejamento. É visto quantas creches tem, se vai ter creche suficiente, é visto se vai ter posto de saúde, vai atender toda essa comunidade. Fica essa pergunta, eu não sei, porque eu também não fui consultado quando foi construído o Imigrantes de Kardorf. E o que acontece? Mas o problema, todos os residenciais têm. Só que os próprios moradores de lá me procuraram, estão falando que não aguento mais do cheiro, do fedor. E quem quiser ir, é na rua Adolfo Fuchner, ao lado do Imigrantes. Pode ir lá, vocês vão ver. Pleno esgoto jogado na frente. Passamos outubro, novembro, dezembro, janeiro com as casas fechadas. E eu com um filho pequeno, minha esposa nem sair de casa podia, porque o esgoto dá de ver ali, ó, a céu aberto desse condomínio. Então, assim, ó, não sou contra a construção, sou contra a falta de planejamento, responsabilidade e também da união dos vereadores junto com a população. Muito obrigado. Gostaria de explanar a minha opinião como morador de Brusque. Sou contra ao projeto de lei, pois, na verdade, a Prefeitura de Brusque
pretende desvirtuar a finalidade pela qual foi preservado esses espaços públicos em tais loteamentos. Todos os 4 loteamentos, quando foram aprovados, restou pactuado que áreas públicas remanescentes seriam utilizadas seja para fins de preservação de área verde, seja para construções de equipamentos comunitários, tais como saneamento básico, praças, creches e etc. Nesse sentido, nota-se que, ao construir moradias, seja de interesse social ou não, a Prefeitura de Brusque está se investindo na função de município, município loteador, isto é, invertendo a função pública e prejudicando tanto os loteadores, que na época tiveram seus projetos aprovados, quanto aos próprios moradores desses loteamentos. Na verdade, caso a Prefeitura queira, de fato, construir tais moradias, deveria desapropriar uma área própria para tal fim, pagar o preço justo de mercado aos proprietários. E então construir tais residências no local que não desvalorize os imóveis. Para finalizar, senhor presidente, queria fazer uma pergunta para a secretária. Prezada secretária Patrícia, qual a metragem dos apartamentos? Muito obrigado. Boa noite a todos. Assim, eu sou contemplada pela Minha Casa Minha Vida no Sesc Centenário e vivo muito bem lá, graças a Deus. As pessoas que estão contra são pessoas que têm dinheiro, tá? Pessoas que têm muito dinheiro. A gente tem que pensar naqueles que não tenham também, porque eles também merecem uma moradia, porque eles são dignos, eles trabalham e não têm condições de comprar terreno aqui na cidade de Brusque. Então, eu acho que os senhores vereadores deveriam pensar neles. Como eu fui contemplada, eu gostaria muito que vocês pensassem bem, porque eles têm filhos, têm pessoas de idades, tem muita coisa, gente. Então, pense neles, porque eles também merecem uma moradia digna, como nós merecemos, como eu tive. Agora, quem tem muito dinheiro está questionando, mas por quê? Pode comprar ali e aqui. E por que eles não podem ter também? Eu venho aqui, infelizmente, é lamentável ter que usar essa casa, que é a Casa do Povo, para discutir isso. Concordo com todos eles que dizem que não. Uma coisa que eu não concordo de maneira nenhuma, tá? Eu vou, no seu nome dele, vou te citar, por favor. Não concordo de maneira nenhuma, cara, quando você usa o microfone público para dizer que essas construções só tem bandido, velho. Eu moro lá, eu sou presidente do Conselho do Residência Centenário, tá bom? Eu moro lá, sou presidente do Conselho. Não foi... Não, se eu não... Eu ouvi da sociedade que só traz... Eu vou cortar a palavra. Eu vou cortar a sua palavra. Corta a palavra. Vou cortar a sua palavra. Não. Vou cortar a sua palavra. Nós não viemos aqui para discutir. Então, sua externa, sua opinião, não discuta com os moradores. Fale para cá. Para os vereadores, senhor. Converse para cá. Obrigado. Por favor, senhor Antônio. Isso. O senhor, eu sou presidente do Conselho Residencial Sesc Centenário. Senhor presidente, o senhor omita a sua opinião. Sim. E fale para os vereadores. Tudo bem. Se cada um ficar discutindo, vocês concordam? Se cada um ficar discutindo com outros do plenário, a gente vai entrar numa discussão muito grande. Cada um que usar o microfone, por favor, usar de sensatez, falar para os vereadores com tranquilidade. O senhor pode Tudo emitir, bem. favor ou contra, Tudo sem bem. problema nenhum, Tudo tá? bem, se me permitir, por favor. Eu gostaria de dizer, então, senhores vereadores, é o seguinte: quando acontece a bandidagem que está saindo na sociedade, que só tem bandido nos residenciais, isso acontece 2 vezes por ano. 2 vezes, no nosso condomínio aconteceu 2 vezes, 2012 e 2016, porque aí vão fazer política, usando a nossa pessoa,
Aí lá tem gente tomando banho no esgoto, lá não tem saneamento base, lá tem só pobre passando fome, lá tem isso tudo. Quando acaba o período de campanha, some tudo. O nosso condomínio hoje vai muito bem, obrigado. Sou o presidente do conselho, estamos pagando as nossas contas tranquilo. Exemplo, a 2014 agora, que o condomínio precisou pegar dinheiro emprestado de alguns órgãos públicos para pagar as contas. Por quê? Porque fizeram do condomínio uma caixa de fazer política. E isso eu não aceito dentro do residencial Centenário. E lá só tem morador, eu assumo, só tem moradores trabalhadores. Eu trabalho igual um cavalo para manter a minha família. E todos lá saem 6 horas da manhã, no ônibus lotado, e vai e volta das suas casas. Então eu não aceito de maneira nenhuma dizer que os loteamentos traz bandido para os bairros, porque esses bandidos... Porque esses bandidos que disseram que mora lá, era vizinho de vocês, sociedade brusquense, né? Era vizinho de vocês, eles não viraram bandido porque foram para lá. Eles não viraram bandido porque foram para lá. E se trata bandido, quem tem que tratar de bandido é a Polícia Militar. Portanto, nós fomos outro dia na delegacia solicitar, por causa de um problema que a gente tinha, o nosso bairro Limeira estava muito longe dos outros bairros com relação à bandidagem. Né? Então, está aqui, eu expresso a minha, olha, a tristeza em dizer que esse residencial traz para os bairros bandidos. Lá tem família, mulher que sai de manhã para trabalhar, louca, pensando no filho que está em casa. E tem um monte de cadastro de pessoas que a gente conhece que gostaria de ter aquele apartamento. Eu amo o meu apartamento e vocês estão convidados, porque vocês só vão lá na época da campanha, vocês estão convidados a ir lá no dia a dia conhecer o povo brusquense. Eu sou natural de Joinville e moro a Brusque já há 22 anos. Eu sou síndico do Minha Casa Minha Vida e do Residencial Imigrantes de Kausdorf. Mas aqui eu não vou falar como síndico, não, vou falar como morador. E no meu ponto de vista, eu apoio, tanto apoio quanto abro o olho de vocês para a questão em volta. Todo mundo fala o mal, fala o que acontece de uma coisa mal, ficam falando semanas e repetindo o mesmo assunto, inventando e aumentando. É a questão da criminalidade, também não depende da prefeitura, não depende da direção do condomínio, depende da Polícia Civil, depende da Polícia Militar. Notem que lá teve uma creche que foi por causa do residencial, que é bem perto do residencial, então não está facilitando só para o condomínio, está facilitando para os moradores todos da região. Tivemos questões no Imigrantes, que era a questão de saneamento lá, os vizinhos lá também sentiram forte que lá foi resolvido aquilo lá, em partes, tem a parte pública também que cabe aos vereadores lá dar uma olhada e cobrarem também para construírem, fazer a tubulação até o rio. Então, eu atento a vocês justamente para a questão social. A gente ouviu bastante de gente que tem casa, tá? Geralmente já tem casa, então a gente tem que ouvir mais e peço também que o pessoal que não tem casa se manifeste, porque eu não tinha casa, eu pagava 800 a 900 reais por mês de consumo, sem comida, tá? Mais a comida ainda. Hoje não, hoje eu passo com R$1.000, a comida, todas as minhas despesas em casa, então está sobrando mais para a educação, está sobrando mais para mim poder passear com a minha família, está sobrando dinheiro para mim dar mais qualidade de vida para os meus filhos, então é um ponto bem forte que eu peço que vocês notem isso. É para as famílias que não têm casa e não para as que têm casa. Olhem para esse lado. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, o presidente da Câmara, a todos os cidadãos aqui. Eu gostaria de apresentar minhas duas filhas. Eu estou muito magoada de ter vindo pela primeira vez nessa casa e sermos chamados de favelada. Olha para mim, se eu sou favelada. Olha para minhas filhas, nós não somos favelados. Eu sou a favor, sim, desse projeto. Eu nunca vim na prefeitura pedir nada. Eu nunca pedi nada para ninguém, até que no dia 8 de março a minha casa caiu e eu fiquei na rua. Em 2 horas eu estava na rua. E hoje eu vivo de aluguel social da prefeitura, fui contemplada com uma das casas da Defesa Civil e creio que até o mês que vem nós vamos morar numa casa em frente ao Sesc Centenário, do qual eu tenho muito orgulho, porque lá mora muita gente boa, sim. Mora preto, mora branco, mora loiro, mora baiano, mas gente com dignidade, gente que trabalha, gente honesta. E quanto a roubo, assalto e ladroagem, acontece em Brusque inteiro. Ontem mesmo teve um assassinato aqui, e não era do Sesc Centenário, nem do Minha Casa Minha Vida.
Então, eu quero dizer para vocês, gente, não julguem, não apontem. Não estou falando diretamente para vocês, mas para as pessoas aqui atrás, que tem casa para morar, que tem carro para andar, que tem do bom e do melhor. Glórias a Deus pela vida deles que eles têm. Mas que não aconteça o que aconteceu comigo, de numa sexta-feira, às 6 horas, eu estar na mesa jantando e às 9 horas eu estar na rua sem nada, com 2 filhas pequenas, sem ninguém para me dar uma mão. Então, assim, antes de jogar uma pedra, antes de julgar, antes de falar, porque como o moço ali disse, os bandidos que se aglomeraram num lugar só, estava solto em Brusque inteiro. E se fizer mais um lugar e amontoar um monte de gente, vai se amontoar um monte de gente ruim e um monte de gente boa. Isso não pode ser apontado dessa forma. A gente não está aqui para ser humilhado e pisado por ninguém. Obrigada. Bom, boa noite. O que eu tenho para dizer é assim, ó, eu valorizo todo mundo, seja pobre, seja rico, né? Moro aqui há 10 anos, pago aluguel há 10 anos, sou sozinha, tenho 6 filhos, 3 criados, 3 para criar ainda, né? Sendo um especial, e fico muito triste com a opinião dessas pessoas que acham que nos lugares que a gente está procurando só um teto para viver, como eles já têm o deles, venham a falar dessa forma como todo mundo falou. Eu tinha mais para falar, mas eu acho que essa senhora que estava aqui agora há pouco falou tudo que eu tinha para falar, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Adriano, moro no bairro Paquetá, sou o presidente do Mordores. Eu resido lá há 31 anos, nasci e cresci lá. Eu não sou contra as pessoas que moram lá, elas não são faveladas, não são bandidas, são vítimas. Vítimas. Isso que a Patrícia colocou não é verdade, é mentira. A escola lotada, creche lotada e insegurança. Isso tudo é mentira, é apenas isso. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria só perguntar uma coisa. Esses apartamentos que estão fechados, por que não dão? Que eu estou esperando já 4 anos. Eu tenho meu marido doente, eu doente, só um filho para sustentar nós. Eu pago 800 de aluguel. Com o que nós vamos comer? O que nós vamos viver? Eu só queria que me respondesse a essa pergunta. Sou mãe solteira, recebo R$1.000 por mês. E não tenho como pagar aluguel. Meu filho, eu estou tendo que pagar R$300 por mês, porque a prefeitura não me ajuda numa creche. Não sei mais o que fazer, pago 500 e pouco de aluguel. Então, o meu protesto é que se pelo menos essa minha casa, minha vida, seja situado num lugar próximo de creche, próximo de escola e também próximo de empresa para a gente trabalhar. Porque aqui é pessoas honestas que estão aqui precisando de lugar para morar. Boa noite a todos. Sou moradora do residencial Sesc Centenário. Não moramos em favela, uma em cima da outra, como foi falado aqui. Moramos em casa, somos pessoas dignas e trabalhadoras. Não admito que me chamem de favelada. Não sou favelada. E em relação ao tamanho do apartamento, é o suficiente para eu e meu marido e 3 filhos vivermos bem e muito bem. E sou a favor de 672 pessoas a terem o seu apartamento, o seu direito, a sua dignidade. E mais uma coisa, quando foi para desapropriar as áreas verdes para construir as suas casas de 100, 150 metros quadrados, não tinha problema. Agora há problema? Meu boa noite especial ao trabalhador, à trabalhadora oriunda de outros estados, de outros municípios da nossa região. Que bom que vocês vieram para Brusque. Para quem não me conhece, sou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Brusque, região. Dizer que muitos empresários, inclusive vereadores, foram a outros estados buscando esses trabalhadores e essas trabalhadoras, da pujança do nosso município, da geração de emprego. E hoje deparamos com uma situação de que me parece alguns vereadores, alguns empresários, não querem dar direito ao lar a este trabalhador e essa trabalhadora. Me decepciona ouvir aqui, e todos ouviram, quando dizem que esse trabalhador, ele é bandido, ele é favelado. Tenho um orgulho enorme ter vizinho, trabalhador, trabalhadora, oriundo de outras regiões, e pagando aluguel, ainda, ganhando um salário de R$1.500, pagando aluguel de R$600, R$700. E aí eu lhes pergunto, vereadores e vereadoras, vocês têm algum problema ter esse trabalhador, essa trabalhadora como vizinho? Existem áreas dentro do nosso município a ser
afetada, beneficiando 600 e poucas famílias? Algum problema de convivência? Se é problema de infraestrutura, vão cobrar do poder público? Se há necessidade naquele loteamento, que vá cobrar do poder público. Nós não podemos nos enganarmos a nós mesmos, fazer uma propaganda, e muito bem dito aqui, principalmente em campanha política, vão lá nessas comunidades e depois viram as costas para essas comunidades. Nesse sentido, representando os trabalhadores têxteis de Brusque, eu conclamo a essa Casa Legislativa que, com áreas próprias a serem desafetadas, com infraestrutura, que seja aprovado esse projeto beneficiando essas famílias. Muito obrigado. Obrigado. A questão é não ser contra ou a favor das casas. Tempo para trás, discutiu nessa casa o mesmo projeto com lei irregular. Fui eu que passei a denúncia para o Ministério Público, que eu ganhei de uma pessoa que está aqui na casa agora, e passei para colegas que passaram para os vereadores. No Paquetá, eles iam destruir 24 mil metros de áreas verdes da Mata Atlântica em morro, que é onde ia dar desastre ambiental e ia causar morte de gente. No Rio Branco, lugar que pegou enchente em 1984, 4 metros d'água, a prefeitura ia botar 2 planos habitacionais lá no Rio Branco. No EMA 2, pegou 3 metros d'água em 84, que foi a maior enchente que Brusque teve até hoje, exatamente lá onde eles querem construir os apartamentos. Tá. O Bonatelli, quando pegou enchente em 84, ele comprou um terreno próprio e construiu em lugares próprios 26 casas. O Ciro Rosa construiu 64 casas no Paquetá, sob a nossa vistoria, deu o terreno, os moradores deram a casa, e foi as minhas denúncias que caçaram os direitos políticos do Ciro. Eu votei 5 vezes no Ciro. Tá? Estou aqui falando em defesa do cidadão. No Morro do Cemitério, eles iam botar em área verde e área que corria o churume do defunto, 48 apartamentos. Os vereadores não deixaram, o Ministério Público não deixaram. Na rua São Pedro, na rua Axel Krieg, eles iam colocar os apartamentos num penhasco, que também ia dar problema. Na Limeira, nós falamos para o Paulo, quando você construir, construa casas. Ele começou a construir casa, de repente ele mudou para apartamento. A casa sempre é melhor. Nós falamos, Paulo, tem que construir a escola Augusta Dutra Nova. Ele não fez. O Ciro Rosa desviou, ele achou que o Dagmar ia ganhar a eleição, ele desviou a creche da Limeira e do Paquetá. Aí nós denunciamos, ele perdeu os direitos políticos. Nós avisamos para o Paulo, outro faz da creche da Limeira, outro faz da creche do Paquetá. E eu ameacei da seguinte maneira, se não fazer, eu denuncio para o Ministério Público. Nós mandamos todas as mães para o Ministério Público para exigir creche. E aí foi aplicada uma multa de 2.700.000, o irmão Ficha deu 300 vagas, isso e aquilo. Quando se constrói um plano habitacional, preferência a fazer casas. Cada um vai ter o seu terrenozinho, cada um vai ter o seu lugar. Olhar se não tem problema de enchente, tá? Resumindo, olhar se o gasoduto não passa aqui na Limeira. Obrigado. Então, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhor presidente, todos que estão aqui na casa também. Eu vim há 10 anos em Brusque, sou do Paraná também, não sou em Brusque, eu sou contra a essa lei, porém não sou contra aos moradores de ter uma casa própria. Eu também batalhei para mim ter minha casa lá no EMA hoje, tenho 20 anos para pagar pela frente, enfim, pelo meu suor eu conquistei. O que eu acho errado os locais que eles estão, que vocês estão, né, que o projeto tem para colocar. Por quê? Porque lá no EMA, quanta enchente que deu? Eu peguei enchente, a maioria dos moradores, meus vizinhos, perderam várias coisas da casa na enchente. Então, assim, não adianta fazer vários apartamentos lá para dar enchente para todo mundo. Tem que ter infraestrutura, entendeu? Creche. Eu, para conseguir uma creche para meu filho, foi difícil. Então, assim, está tudo cheio. Não é que a gente é contra. Acho que ninguém é contra aqui aos moradores, todo mundo tem uma casa própria. Ninguém é bandido, realmente. O que a gente é contra é os lugares que eu não quero. Eu quero ter vizinhos, com certeza. Eu sei que vão bons moradores. Porém, o lugar, não adianta a gente botar 500, 300 famílias lá no EMA para vir uma enchente, depois virar aquela bagunça, todo mundo perder o que já tem, o que consegue, né? Outra coisa, quando eu fui morar no EMA, era 70 metros quadrados que podia construir, né? O que eu gastei para fazer uma casa de 70 metros? Agora, os apartamentos vão ser de 39, eu acho que não é justo com a gente também, né? Eu acho que era isso que eu tinha para falar, desculpa. Sou diretora e procuradora do Lar Menino Deus, sou assistente social de formação. Minha colocação aqui hoje é
em defesa dessas casas, desses apartamentos, né, que vão ser construídos. Nossa cidade hoje, a gente sabe que precisa muito de moradias. Não precisamos discutir sobre os problemas que tem sobre todos os condomínios. A gente sabe que não é só nesses condomínios de residenciais. Todos os condomínios, eu moro em condomínio, todos os condomínios têm problemas, né? Isso não precisamos nem discutir sobre creche, sobre postos de saúde, porque a gente sabe onde tem um condomínio, tem aglomerados de pessoa. Então, ali sempre vai ter problemas, né? Mas sou defensora desse projeto por ser uma assistente social e saber que todos precisam de moradia. E se não for em prédios, não teremos condições de construir isso em Brusque. Não teremos, né, como foi falado, casas, é necessário casa, mas como construir tantas casas para tantas pessoas necessitadas, tantas famílias necessitadas, né? Então, sou a favor, sou defensora deste projeto. Muito obrigada. Estou aqui representando muitas mulheres sozinhas, que criam seus filhos sozinhas, muitas mães, mães divorciadas, né, no meu caso, que criam seus filhos sozinhas, que estão batalhando para dar uma vida melhor, uma educação melhor aos seus filhos. Graças a esse projeto, graças a essa infraestrutura que o PT deu para nós lá que foi dado lá para nós, que eu moro no Sesc Centenário, sou vice-presidente junto com o seu Antônio Flávio. Então é o seguinte, a Patrícia conhece bem a minha vida, acompanhou muito tempo a minha vida, o seu Gargamel também acompanhou muito bem a minha vida, defendeu muitas vezes os meus filhos, conhece bastante a minha história. Hoje, eu tenho aqui, ó, La Fiancée, é o meu ateliê de costura. Vocês sabem a quem eu posso dar graças a Deus de eu ter esse ateliê? Eu consegui um apartamento no Sesc Centenário. Graças a este apartamento no Sesc Centenário, eu não preciso mais pegar sacolão, cesta básica na prefeitura. Eu sempre disse para a Patrícia, a partir do momento que eu tiver um lugarzinho meu, eu não ponho mais os pés aqui pedindo cesta básica para vocês. Creio que o presidente da Câmara nunca tenha pago aluguel, nunca tenha trocado de casa em casa em casa. Conseguiu fazer a sua faculdade, o seu pai lhe deu o seu carro, lhe deu boas roupas de marca. Então é fácil ser contra quando você não tem as coisas. Quando você não precisa, é fácil você ir contra. Quando você consegue comprar as coisas com facilidade, tem o seu dinheiro, é fácil. Eu fui na Caixa fazer um financiamento, eu não consegui, porque sou sozinha. Então, eu defendo esse projeto, gente. Obrigado, senhora. Eu sou a favor desse projeto, porque em 2011 a minha mãe perdeu a casa que nós tínhamos aqui em Brusque, né? E a gente foi morar de aluguel, então a gente sabe o quanto que é difícil pagar aluguel, né? E tem muita gente que está contra porque eles não sabem o que é pagar aluguel, o que é pagar R$650 por mês de aluguel, sendo que o meu marido, ele sofreu um acidente de moto, hoje ele ficou com várias sequelas na cabeça, ele tem que tomar 3 tipos de remédio por dia. Então, é muito difícil para a gente, sabe? E como a minha mãe conseguiu um apartamento no Sesc Centenário, só que é muito pequeno para muita gente, então a gente teve que alugar uma casa e deixar a casa para minha mãe, até porque ela é doente. E em relação a algumas pessoas que falaram que tem favelado, tem em todo lugar, bandido tem em todo lugar, tem em todos os bairros tem bandido, não tem um bairro que diga que não tem. Então, eu gostaria que as pessoas olhassem um pouco e pensassem como que é pagar aluguel, como que é difícil da gente conseguir as coisas. E eu acredito que a gente vai ter um Brusque muito melhor, sendo que as pessoas possam ter uma ajuda dessa, para as pessoas conseguirem mais as coisas, poder dar uma educação melhor para os filhos. E é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade. Eu sou morador lá de Limeira, bairro Boêmia. Eu vim aqui hoje pedir com muito carinho que o nosso vereador aqui da nossa cidade
pensasse com bastante carinho, nosso amigo aí, nosso excelentíssimo Ludwig, nosso amigão aí, o Beloto, seu Martins ali, né? Seu queridão lá, o Jean Pirola, que refletisse, assim, estudasse com bastante carinho, porque hoje o nosso povo brusquense, eles estão necessitando de moradia, porque pagar aluguel não é fácil, a renda é baixa, né? Para a gente se sustentar hoje é muito difícil. Eu hoje, graças a Deus, tenho a minha vida um pouquinho, a minha qualidade de vida está melhor, porque eu fui contemplado com uma casa desses projetos. Tenho 3, agora tenho 4, né? Tenho uma nenenzinha aí com 3 meses, né? E a minha vida hoje, eu posso com muito orgulho dizer que eu consigo sustentar a minha família, minha esposa trabalha. Então, eu sou a favor ao projeto. Eu queria que nossos amigos vereador desse aquela refletida, estudasse, que não é possível que dentro da lei não tenha uma forma da gente conseguir aí que seja aprovado esses projetos, que eu confio muito em vocês, eu votei aí no Beloto, no Ludwig, seu Ivan Martins, Pirola aí. Obrigado. Vamos aprovar, vamos ajudar por nós aí, todo mundo, porque um ajuda o outro e o povo brusquense precisa de moradia. Obrigado. Eu gostaria de me manifestar. Eu ouvi a secretária, representante do prefeito, ouvi representante dos bairros. Em nenhum momento acho que essa casa, em nenhuma cabeça de nenhum vereador, acho que passa pela cabeça, olhando nos olhos de cada um de vocês, que qualquer um dos vereadores queira ver um cidadão sem o seu teto. Vocês podem ter certeza que o presidente da casa, todos os vereadores aqui, toda a comunidade quer ver cada um de vocês com o teto, porque vocês pagam. Só que uma coisa tem que ser dita, uma coisa tem que ser falada. Estrutura. Não pode desovar um grupo de pessoas num bairro onde já tem todo um plano diretor. Então, o que falta, o prefeito, é excelente o projeto Minha Casa Minha Vida. Se bem que para 5 pessoas, 38 metros quadrados, o governo deixa a desejar. Deixa a desejar. Mas eu penso que não adianta simplesmente ir lá botar vocês em 3, 4 blocos, tá? Sem saneamento básico, sem estrutura. Entende? Então, eu penso assim. E eu lanço aqui e digo para vocês. Hoje, com certeza, Brusque precisa, o déficit é de 7 mil casas. Nós precisamos mais de uma vila olímpica ou nós precisamos mais de uma casa popular? E esse prefeito que aí está, vendeu um terreno nosso público, que foi um descabimento, que alguns elementos aqui dessa casa aprovaram a venda do terreno do Departamento de Obras, está na negociata de comprar o terreno de não sei quantos milhões de metros quadrados para fazer uma vila olímpica, porque quem exerce esse esporte vai ter que fazer o campo, vai ter que fazer o CTG, vai ter que montar a estrutura da FENAGIP. Ele só está dando ao prefeito a estrutura Vila Olímpica. Então eu faço um apelo aos vereadores, ao prefeito. Não, que o prefeito use, porque ele também tem dinheiro, que ele compre áreas adequadas, terrenos compatíveis com a necessidade de cada um, que vocês não mais emperrados nesse dia de calor, em prédios, uma estrutura desqualificada da Caixa Econômica, mal feita. Eu proponho o poder público municipal, que tem recurso público para comprar áreas. Obrigado. Um abraço, todo mundo merece sua casa. Quero dizer aos senhores e às senhoras que são poucos os homens públicos que têm coragem de dizer em público que representam os empresários. Eu represento o empresário, estou aqui dizendo o que os empresários me pediram.
nós não somos contra nenhuma construção popular na nossa cidade de Brusque. Eu fui presidente da Companhia de Habitação de Santa Catarina e fui o homem que mais casas populares construí nesse estado. Os meus empreendimentos, senhor presidente e senhores vereadores, são o loteamento que mais projeto tem, Minha Casa e Minha Vida. Nós precisamos das pessoas humildes. Nós, empresários, sem vocês, não valemos nada. Nada. Porque se não fossem vocês que estivessem nas nossas empresas, o dia a dia trabalhando, ver o progresso deste município, o que seria de nós? E o contrário, o que seriam de vocês? Seus empresários, empreendedores brusquenses, que dão a mão de obra e o serviço para todos vocês. Então, nós não estamos aqui para dividir Brusque. Estamos, senhor presidente, para somar Brusque, darmos as mãos e fazer dessa cidade o que ela sempre foi. A cidade dos empreendedores e dos trabalhadores que deram um exemplo até hoje para toda a sociedade. Eu digo, senhor presidente, o que nós estamos discutindo é a legalidade, minha gente. Não é mais nada. Esses edis aqui, eu tive o prazer de sentar nessas cadeiras. Eu tive o prazer de ser deputado e representar Brusque na Assembleia Legislativa. Nada vai adiantar. A maior placa, o maior número, a maior palma vai adiantar é o voto dos senhores vereadores. E esta reunião, senhor presidente, é para os vereadores terem um balizamento de como está a sociedade brusquense a respeito desse projeto. Então vamos frisar bem, nós não somos contra. O problema nosso é a legalidade. A área pública é bem, já está nossa secretária, é para o bem público. Área verde é uma área que vem a todos vocês beneficiar. Não adianta colocar uma família num apartamento de 40 ou 50 metros e os seus filhos não terem uma creche, os seus filhos não terem uma quadra de esporte. É necessário. Eu fui presidente, e repito aqui, da Companhia de Habitação. Vocês precisam da moradia, mas precisam do espaço para que as nossas crianças possam também brincar e se divertir. É por isto. Mas penso ao encerrar, senhor presidente, que todos aqui respeitem o presidente da casa, que respeitem os nossos vereadores, que não cite o nome de vereador, que não cite o nome da nossa secretária, num tom até de denegrir a secretária, ou o prefeito, ou qualquer autoridade. Todos estão aqui representando o prefeito, que também tem boa vontade. Às vezes existe o que ocorreu, né, um mau entendimento, uma convocação de várias as partes do segmento da sociedade para encaminhar um projeto, porque esse projeto também veio à casa, no final pagar das luzes. É complicado para os vereadores, para as comissões da casa analisar o projeto. Então, senhor presidente, agradeço essa oportunidade e digo a vocês, para encerrar, na minha empresa, graças aos paranaenses, ao pessoal da Paraíba, de vários estados da federação que trabalham comigo, 90% trabalham comigo. Meu muito obrigado a todos. Eu sou moradora do residencial do Cedrinho. Hoje eu moro num condomínio particular, com segurança, quadra de esporte, quiosque, churrasco, para a gente fazer churrasco lá, salão de festa, dois quiosques também, 2 quadras de esporte foram feitas também, com ATI também para os idosos. Aquilo é uma favela? Eu moro numa favela? Eu sou favelada? E se fosse? Na favela não tem gente digna também? Não tem trabalhador? Se vocês não sabem, a maioria dos moradores dos residenciais são mulheres solteiras, viúvas, separadas, mulheres que viviam em cárcere privado pelos seus maridos, que apanhavam dos maridos, não tinham para onde ir, mulheres que não tinham para onde ir, porque para onde que iam com filhos? Eu vou contar o meu relato pessoal, triste, a tragédia que ocorreu na minha família. Eu me vi numa cidade em que eu não conhecia ninguém, em que eu não tinha família, com os meus 3 filhos. E sendo forçada a me separar porque a minha filha foi molestada sexualmente. E o Conselho Tutelar veio dizer para mim que ia tomar os meus filhos se eu continuasse morando com ele. E para onde é que eu ia?
ia para a rua, desempregada, com 3 crianças, 8, 7, 2 anos de idade. Hoje, minha filha mais velha tem 12 anos, a do meio tem 10 anos, e o meu caçula tem 6 anos. Estão no colégio público municipal, onde nós moramos, onde, como as pessoas que não sabem, vêm aqui para dizer, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Temos creche próximo do residencial, foi construído após a construção do residencial. Tem quadra de esporte próximo, lá, Lavanderia Fama. Tem também próximo, foi feito também o postinho do Paquetá, porque todo mundo era atendido no posto de Águas Claras, que era sobrecarregado. Tem também quadra de esporte próximo do posto de saúde. Então pensem para onde vão as crianças. Pensem no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pensem em proteger as mulheres solitárias, sozinhas, não tem para onde ir, com suas vidas estragadas. Pensem nos deficientes que ganham lá, os idosos. E pensem bem, se vão aprovar ou não, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão lá pedir os seus votos, e eu faço questão de virar todo mundo as costas para quem for pedir voto e votar contra esse projeto. Cumprimento a todos que já foram cumprimentados, e queria ler aqui um início de uma canção do Padre Zezinho, que diz assim: olhai os lírios do campo, vivei na simplicidade, não fazem roupas vistosas para competir, porém o Pai os há de vestir. Só que na terra, o primeiro que tem que dar atenção é o governo, principalmente para aqueles que mais precisam de governo, que para provar que a lei existe, passam muito mais trabalho. Para interpretar a lei, passam muito mais trabalho. Há negócios em jogo, vamos ser francos, há negócios em jogo, e não tem problema. O problema é que nesses negócios, em primeiro lugar, tem que estar as pessoas. São as pessoas que têm que estar em primeiro lugar. E lembro, e gostaria de fazer essa reflexão, que os passarinhos querem o seu ninho. E quando os passarinhos não têm o seu ninho, não tem como nascer os filhotes, não tem como continuarem a vida. Ser humano, o ser humano, as áreas verdes do Senhor também, que o Senhor também precisa de área verde, né? Então, assim, o ser humano, isso não me desconcentra não, pode ficar tranquilo, porque eu respeitei a democracia de todo mundo falando, inclusive os que falaram coisas contra mim. A democracia, ela vale para todo mundo e vale para mim também. Eu, educadamente e democraticamente, escutei todos os argumentos. E agora vocês vão ter que me ouvir também. Isso é a democracia, né? Os pássaros, eles precisam do seu ninho. E as pessoas precisam de casa, de moradia. Não tem jeito, não tem jeito. A gente pode dar desculpa, mas as pessoas querem aconchego, as pessoas querem um lugar para chegar, aquilo que todos os que têm casa, que têm moradia e que têm o seu ninho têm. Qual é a história de ter estrutura? Então a gente busca estrutura. Isso já aconteceu, inclusive gente dizendo aqui que foram atrás da creche, etc. E tem que ter toda essa proteção, e isso nós temos direito. O direito à habitação é um direito constitucional. Então ninguém está pedindo nada do que aquilo que é constitucional, o direito à educação, à moradia, como é a educação, a creche e tudo mais. É interessante, e aqui eu queria fazer um desafio para todos que estão aqui. A gente se sensibiliza, é verdade que eu estou olhando para a gente que se sensibiliza com um animal. Quando falta comida para um animal, a gente se sensibiliza. Depois a gente reclama quando se alimenta o povo e se dá a dignidade com o Bolsa Família. A gente
se sensibiliza com o animal na rua que não tem casa, que está jogado na rua, e a gente não se sensibiliza mais com as pessoas que estão sofrendo por causa de aluguel e etc. Aqui, todos os testemunhos que foram dados aqui. É uma oportunidade que a gente não pode perder. Eu estava vendo, e me permitam dizer isso, daqueles que têm outras religiões, porque a religião é boa quando faz o bem, quando não faz o bem não serve para nada também, né? O Papa tocou o dedo na ferida lá na Itália, que todo mundo acha que lá está tudo bem, foi lá visitar principalmente as pessoas que mais precisavam, e tem dito constantemente, e tem mais líderes religiosos fazendo isso, que a humanidade precisa dar olhar para os pobres, para aqueles que têm necessidade, para aqueles que precisam, e sem a moradia significa abandono, significa problema. E eu gostaria de reforçar aqui algumas ideias. Por exemplo, condomínio de gente, tanto gente com mais necessidade ou menos, tem problemas, não é? Quando a gente fala, por exemplo, de onde se reúne muita gente, eu sou educador. Onde existe muita gente reunida, tem problemas. E os problemas, a gente não espanta, não permitindo que se construa a moradia, porque pode trazer problema, porque no condomínio também traz problema, qualquer condomínio. Mortes, homens que batem em mulheres, não é lá no loteamento esse ou aquele. Aqui no centro, tem gente escondidinha que bate também. Então esses argumentos, eles não servem. A legalidade, quantos loteamentos se faz, se entra na justiça, se vai para lá, se vem para cá, no fim ele acontece. E agora, a gente também está fazendo esse esforço para que os loteamentos sejam bem feitos, é verdade. Mas aquela questão de área verde, foi dito ali, a quantidade da tal área verde que vai ser ocupada, são argumentos que não ajudam. E eu gostaria de novo, e principalmente, fazer um apelo aos que saírem daqui e têm casa, pensem nisso. Pensem na possibilidade de não ter casa. Pensem na possibilidade, mesmo aqueles que estão debochando de mim que eu estou vendo. Pensem na possibilidade de não ter casa. Pensem na possibilidade. Imaginem seus filhos sem ter ninho. E aí, isso cai por terra. Queria fazer esse apelo para a nossa sensibilidade que estamos perdendo, para a nossa sensibilidade que vai dando desculpa, mas que não é suficiente para derrotar um projeto que vai, e eu acredito que vai passar nessa casa, porque não acredito que não vai ter sensibilidade da casa. Então, senhor presidente, queria dizer que é um bem público, como foi falado, com um bem público se faz creche, pode ser escola, pode ser um parque, e pode ser também moradia para as pessoas. E quando se fala em trocar um projeto por outro, as pessoas precisam de esporte, de lazer, de brincadeira, de Vila Olímpica, de estrada, de casa. Isso é tudo um conjunto. A gente não pode separar as coisas, porque nós merecemos isso, todos nós. Então, às pessoas eu faço, mais uma vez, esse apelo para a nossa sensibilidade. E nós, que vivemos numa cidade que diz que é cristã, numa cidade que diz que é solidária, esse apelo para a nossa solidariedade, especialmente para essas pessoas, especialmente para elas, que são cidadãos, são cidadãs, são pais, são mães, e merecem, precisam, e é possível votar esse projeto.
o apartamento não é o ideal seriam casas, eu sei disso, não precisa dizer. O ideal seriam casas, eu sou defensor de apartamentos muito grandes, mas na minha ideia só eu não funciona. Então, para as pessoas que nada têm, muitas vezes um canto, mesmo que não seja o ideal, que aí eu também posso dizer, é o lugar do ninho, do aconchego, do colocar a cabeça à noite e olhar o filho, a mãe, é o começo, porque aqui também apareceu, obrigado, porque aqui apareceu também alguém que com a moradia trouxe muito mais dignidade, porque deu a possibilidade de ter o seu negócio, deu a possibilidade de dar melhor condição para os filhos, etc. Então, esse é o apelo, que a gente tenha essa sensibilidade e que a gente seja capaz de olhar o mundo do outro também. E aqueles que ainda têm resistência, é esse apelo. O apelo que a gente, coloque também, não só o lucro, a cabeça, a razão, mas também o coração. Acho que vale a pena. Senhor presidente, então eu, com essa fala, eu deixo também bastante claro que eu sou favorável ao projeto, e a gente acredita, senhor presidente, que essa casa também será. Eu queria, senhor presidente, eu acabei esquecendo de dizer para o senhor, acho que o senhor vai me permitir, o vereador Pipoca, ele justificou. Então, só para a gente não esquecer, porque as pessoas também devem saber. Obrigado, senhor presidente. Quero dizer aqui, inicialmente, que ouvi atentamente o que o ex-deputado Boca Cunha falou, quando ele falou que o que está se discutindo aqui, na verdade, é a legalidade do projeto. E eu, como vereador, membro da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, como presidente desta comissão, temos por obrigação o estudo da constitucionalidade do projeto ou não. Essa é a função desta comissão, do qual eu tenho a satisfação de presidir. E posso dizer aos senhores e senhoras que quando recebemos o projeto do Executivo, nós já recebemos, como foi dito aqui, no final do ano, num afogadilho, numa pressão violenta para que nós votássemos o projeto, sem que nós tivéssemos tempo de estudá-lo e podermos discutir com a sociedade a necessidade da aprovação ou não deste projeto. Mas quero dizer que quando eu abri o projeto e já vi a mensagem do Poder Executivo, eu já vi que o Poder Executivo diz o seguinte, observa-se que as áreas selecionadas foram analisadas individualmente, considerando os aspectos ambientais, suscetibilidades de risco, enxurradas, escorregamentos, inundações, etc., enfim, infraestrutura. O que o Executivo esqueceu, na verdade, de colocar aqui e dizer que ele se pautou, foi na legalidade, na parte jurídica do projeto, na constitucionalidade do projeto. E ao nós analisarmos inicialmente este projeto, nós vimos, e é bom que todos tenham ciência disso, que todo loteamento, para ele ser implantado no município, ele tem que obedecer rigorosamente às leis federal, leis estadual e até lei municipal. E a lei que disciplina o parcelamento de solo, que é a lei federal, é a lei 6.766. Esta é a lei federal que disciplina. No seu artigo 4º, como já foi citado aqui, que os loteamentos deverão atender pelo menos os seguintes requisitos. No item 1º, as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada pela lei municipal para a zona em que se situem.
Isso quer dizer que essas áreas já previsto na lei de parcelamento de solo do município, elas têm que ser de, no mínimo, 35% de preservação. Isto é lei. E o loteador tem que obedecer rigorosamente, senão ele não consegue fazer o seu loteamento. E o loteamento, para ele ser legal, ele tem que ter autorização da prefeitura. A prefeitura tem que analisar todos os aspectos, tem que preservar essas áreas, tanto área verde como áreas de uso comum, e, posteriormente, autorizar. E depois de autorizado, este requerimento, ele na verdade, registrado no cartório do registro de imóveis. Mas, dentro deste registro, que ela quer que vocês tenham conhecimento, dentro desses registros, aqui dentro do projeto estão todos os loteamentos realizados com todos os lotes. E esses registros, eles dizem o seguinte, ele tem das restrições das construções. Esse é o primeiro fato. A primeira inconstitucionalidade do projeto, que quero que vocês entendam, que isso não sou eu, não é nenhum vereador que está dizendo, isso é a lei que está dizendo. As restrições consultivas, entre tantas, diz o seguinte, a metragem mínima permitida para a construção é de 70 metros quadrados. Esse aqui é do loteamento EMA 2. Veja que é a lei que está dizendo, não somos nós vereadores que estamos dizendo. Então esta, na verdade, é uma inconstitucionalidade que a Câmara, os vereadores, têm que analisar e analisar profundamente e tem que ser levada em consideração. A segunda é a construção, logicamente, sobre as áreas verdes. A construção sobre áreas de uso de bem comum, que essas áreas já estão preservadas dentro do requerimento aprovado pela Prefeitura, e que também diz a Lei 138, que é a Lei de Parcelamento de Solo do município, ela diz o seguinte no seu artigo 7º, nos loteamentos, as áreas destinadas ao sistema de circulação e implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como os espaços livres de uso público, serão consideradas áreas públicas e não poderão ser inferior a 35%, o que eu acabei de falar, da gleba a ser loteada. Veja o que diz o parágrafo 2º desta lei. A Prefeitura não pode alienar nem modificar as áreas previstas neste artigo, ou seja, não pode vender, não pode passar para terceiros, entendeu? Ela não pode alienar, doação, logicamente, né, prevista neste artigo, devendo assegurar-lhes o uso institucional indicado quando da aprovação do projeto de loteamento. Então veja que a lei que está dizendo que a Prefeitura não pode fazer isso. Ela está proibida por lei e o prefeito sabe disso, que o prefeito, além de ser prefeito, ele é advogado também. Ele sabe disso. O Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.527, ele diz o seguinte, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Entre elas, no item 13º, diz o seguinte, a audiência, veja bem, a audiência do poder público municipal e da população. O prefeito fez audiência com os loteadores? O prefeito fez audiência com alguém? Não fez. Então, ele está descumprindo a lei, essa que é a verdade. E nós temos que analisar este projeto pelo lado legal. É claro, gente, olha, diz o seguinte, os vereadores não querem que vocês tenham casa? Claro que nós queremos. Claro que nós lutamos por isso. Todo cidadão tem o direito de moradia, isto está na Constituição Federal. Mas o que o prefeito, na verdade, deveria ter feito, e aí o projeto já teria sido aprovado já em 2014, se ele tivesse buscado uma outra área, desapropriado a outra área,
ir lá e implantar os loteamentos, porque esses planos habitacionais dentro dos loteamentos, infelizmente, a lei não permite. A lei é contra e o prefeito não pode fazer isso. E não quero que vocês entendam que o vereador Ivan Martins ou qualquer vereador é contra que vocês tenham casa. Não, nós somos favoráveis, mas o prefeito, na verdade, ele também tem que respeitar aqueles moradores que já estão nesse loteamento e que estão protegidos por lei. Ele tem que respeitar isso. Agora, na verdade, o que isso foi feito aqui, e foi dito aqui, que se faz, às vezes, disso uma questão política, não é verdade. Então, nós podemos entender que o prefeito também está fazendo uma questão política, sabendo que ele não pode, sabendo que é inconstitucional, e está querendo jogar a população contra a Câmara de Vereadores. Essa que é a verdade. Mas, gente, nós temos que nos unir no sentido de sensibilizar o prefeito, de buscar novas áreas, buscar umas áreas apropriadas, garantindo o direito de vocês, sem prejudicar o direito de quem já o conquistou, sem prejudicar outras pessoas, e aí sim construir os planos habitacionais, mas construir um plano habitacional na questão da estrutura totalmente melhor do que esses dois que foram feitos. Porque nós fizemos uma audiência pública aqui, conversamos com os representantes das duas instituições, nós propusemos, já concluo, presidente, propusemos ir lá no loteamento uma comissão de vereadores para averiguar a situação em loco, e teve dirigente aqui que não concordou, que não quis que nós fôssemos lá, porque dizendo que nós iríamos lá fazer política partidária, e não permitiu. Essa é que é a verdade e tem que ser dito. Eu estava esperando essa oportunidade para dizer. E esse cidadão que mora lá no residencial do Cedrinho veio aqui no dia e disse que era contra, porque ele dizia que não aceitava, porque nós íamos lá fazer política partidária. Ora, nós estávamos lutando pelos interesses de vocês, lutando para ver se tivesse qualquer problema nas construções. Trouxemos o representante da Caixa Econômica aqui na Câmara Municipal, todos os representantes do loteamento, discutimos isso. Então, nós não somos contra, gente. Nós somos pela legalidade do projeto. Se o projeto for inconstitucional, nós vamos ter, obrigatoriamente, que votar contrário. E o prefeito vai achar uma solução, junto com a Câmara, para fazer com que vocês tenham as suas casas também. E nós somos favoravelmente. Gente, quando a gente fala aqui da legalidade, nós estamos no poder público, nós estamos numa prefeitura e não estamos brincando, então a gente sabe o que a gente está fazendo. Nós temos um estudo técnico, nós temos técnicos no planejamento, nós temos técnico na procuradoria, nós temos, sim, um prefeito que entende de leis e que está lutando pelo bem dessa cidade. E, com isso, está lutando por essas áreas, que são as áreas que hoje nós temos disponíveis para a construção das unidades habitacionais e atender as famílias que mais precisam na cidade. Ninguém aqui está dizendo, e eu vou usar uma fala que foi dita, que, quero dizer que, em momento algum, eu me senti desrespeitada aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que nós temos pontos de vista diferentes. E a questão aqui, para mim, está muito bem clara, se a discussão aqui é com relação à legalidade, que nós trouxemos para cá com todos os argumentos, com base nas leis, que, inclusive, 2 representações feitas no Ministério Público com relação a essa questão foram arquivadas, ou se o fundo da discussão aqui é outro. Porque nós não queremos vizinhos do lado da nossa casa por conta de tudo que foi dito aqui. Então, eu quero dizer que eu respeito a opinião de todo mundo. Eu aceitaria ter vizinhos do lado da minha casa. Acredito que talvez muitos daqui não, né? Mas, enfim, com relação a... Porque não tem área disponível do lado da minha casa para construir. Os terrenos que foram disponibilizados, os terrenos que foram levantados pela Prefeitura, apresentam a infraestrutura, e eu estou aqui dizendo para vocês o seguinte: quando eu apresentei as áreas aqui, eu apresentei o que nós temos de infraestrutura na região. Nós, e aqui foi dito,
que nós temos os residenciais que não têm creche, que não têm escola, que não têm infraestrutura. Todos os residenciais foram construídos e têm a infraestrutura necessária. Para que a gente possa construir Minha Casa Minha Vida, nós precisamos comprovar à Caixa Econômica Federal, ao governo federal, de que nós dispomos da estrutura necessária para abrigar aquelas famílias. E não é 38 metros quadrados de área que essas famílias moram. A metragem é quase 50 metros quadrados e que na conjuntura dessas famílias que precisam, atende muito bem a realidade delas. Com relação, eu quero aqui também ponderar com vocês que muita coisa se fala, né? Muita coisa se fala. Volto a dizer, o governo paulense respeita a opinião de cada um de vocês. Nós estamos aqui respeitando a opinião de cada um de vocês. Agora, nós precisamos trabalhar por essa população, e é isso que nós estamos fazendo. Também quero, finalizando aqui a minha fala, e quero dizer para o Gargamel, que inclusive ele postou no Facebook dele, que quando ele for prefeito, eu serei a secretária de Assistência Social e Habitação no governo dele. Mas só aceitarei se a gente puder construir moradias populares para as famílias da cidade. E finalizando, eu quero aqui, como todo mundo aqui já falou, Gargamel, respeito o teu trabalho, respeito a tua opinião e tenho a minha, né? Então, assim, faço um apelo aqui, faço um apelo aos moradores dessas áreas, aonde nós estamos propondo a construção dessas moradias, faço um apelo no seguinte sentido: a estrutura necessária da qual foi apontada aqui, que supostamente vamos levar famílias lá e não tem infraestrutura, os nossos projetos estão pensados a infraestrutura para esse espaço. Então, assim, peço um apelo para vocês no sentido de que cada um de nós aqui, se não tem ainda moradia, ou vocês que moram nessas áreas e que já possuem moradia, um dia sentir a necessidade, sentir a dificuldade que é adquirir uma moradia nessa cidade ou em qualquer lugar do país. O Minha Casa Minha Vida veio para facilitar a vida dessas pessoas que vivem com menos de R$ 1.500, que na maioria dos casos, talvez das que estão aqui, possuem uma renda maior. Então, assim, me comprometo aqui com vocês de esclarecer pontos desse projeto, caso a população ainda tenha alguma questão. Nós estamos com os técnicos lá da Prefeitura para isso. E também, gente, faço um apelo aqui à Câmara de Vereadores. Eu sei que vocês não são contra, né? Nenhum de vocês aqui seria contra seria contra a ter moradia na cidade. Agora, sim, o que nós temos disponível é isso. E se ele não for aprovado, aí sim, nós não teremos moradia, e essa é uma decisão da Câmara de Vereadores, é uma decisão de vocês. Nós não temos área. A área que nós temos é essa, e nós precisamos do apoio de vocês. E, por fim, gente, quero agradecer, então, mais uma vez, a presença de cada um. Respeitei a opinião de cada um. Estou aqui com uma fala respeitosa a cada um, né, e espero que a gente consiga encerrar esse momento aqui dessa mesma forma. Então, encerrando, quero agradecer a presença de cada um, quero agradecer todas as falas aqui de apoio, respeitando as falas de quem não concorda, mas que a gente possa, ao ir embora, e esse tempo até a votação, que a gente possa pensar no futuro de todas essas famílias que precisam de moradia e no futuro dessa cidade também. Nós estamos trabalhando para que para uma cidade cada vez mais saudável, para uma cidade cada vez mais bem cuidada e para uma cidade com muito respeito ao nosso cidadão. Esse é o nosso trabalho e é por isso que nós estamos aqui. Obrigada. Agradeço. Eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês, de agradecer sinceramente a presença de cada um de vocês, a estarem presentes e a darem aqui as suas opiniões, ideias e sugestões. Muito importante essa discussão com a sociedade e Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui de portas abertas, ouvindo opiniões, principalmente ouvindo o povo brusquense. Tenho certeza que agora
os vereadores se reunirão e votarão com consciência este projeto. Uma boa noite a todos. Está encerrada a presente sessão.